Quando a gente está se sentindo mal, a gente precisa silenciar a nossa mente inconsciente, e parar de olhar para as coisas externas e passar a olhar para dentro. A gente tem uma realidade interna que ela pode passar despercebida para uns, pode ser totalmente consciente para outros, e isso vai depender do quanto a gente se disponibiliza para perceber essas questões, para se sensibilizar com o que está passando nesse nosso mundo interno. Toda vez que a gente está se sentindo muito perdido, a gente tem que olhar os sinais, porque Deus está o tempo inteiro colocando as situações e pessoas aqui na nossa existência para a gente evoluir. Eu gosto de acreditar nisso, né? Que nós estamos aqui com o objetivo da evolução. A gente está o tempo inteiro recebendo notas do universo. E uma maneira da gente ver se a gente está fazendo as coisas certas, né? Passando de fase, como se fosse na escola. Fiz tudo certinho, né? Recebi uma nota boa, nota 9, nota 10, passei, tava na quinta série, fui pra sexta. Acho que acontece mais ou menos aqui, né, nesse plano mesmo, só que em etapas espirituais e mentais. Por exemplo, quando alguma coisa vem se repetindo muito na sua vida, toda vez eu termino o relacionamento pelo mesmo motivo. Por ciúmes, porque ele me abandonou, porque eu me cansei. Se isso está acontecendo muito, é porque você não está passando de prova, você não passou de fase. A sua nota não está alta na prova. Senão, isso não precisaria estar sendo uma coisa recorrente na sua vida, porque você já teria aprendido e evoluído com a lição. Enfim, voltando aos sinais, né? Acho que o tempo inteiro Deus está mandando ferramentas que a gente pode se aponderar para poder tornar o nosso momento, por mais difícil, desafiador que ele esteja sendo, mais saudável, mais confortável na medida do possível. Eu lembro que de 2018 para 2019 foi um momento bem complicado da minha vida, de todo mundo que está passando do ensino médio e vai estar estudando para passar no Enem, para passar uma faculdade federal, para conseguir bolsa, né, na faculdade, enfim, sentir, né, o que você está querendo da sua vida, o que você vai fazer. E comigo não foi diferente. Aí eu lembro que eu fazia um cursinho pré-vestibular, tinha tanta coisa na cabeça, eu passava por tantas coisas íntimas, que às vezes eu saía de lá, tinha uma igreja perto, né, da rua onde eu estudava, e eu ficava lá pensando, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida, né? Tá num momento tão esquisito, e, tipo, eu não sei qual que é o meu propósito, não sei o que eu vou fazer, que faculdade que eu quero, eu pensava em fazer direito. Mas aí eu não sei se eu queria fazer direito, sabe? Eu queria fazer publicidade e propaganda, mas sei lá. Eu não percebia os sinais. Aí era muito difícil pra mim, difícil eu estudar, porque a lente que eu tava enxergando aquilo só piorava mais as coisas, acentuava o meu sofrimento, ao invés de eu observar as bênçãos e os subterfúgios que a vida estava colocando pra mim, para as coisas ficarem mais fáceis. No final da rua, né, do meu curso, tinha uma biblioteca. E aí eu entrei nessa biblioteca e fui na parte dos livros da espiritualidade, que eu sempre gostei. E aí eu vi um livro da Zíbia Gasparetto, por isso que eu sou tão apegado, sou tão apaixonado por ela, que se chama Se Abrindo para a Vida. Essa história, ela mexeu muito comigo, porque ela conta a história de uma mulher que ela tem 38 anos e tem uma relação conflituosa com a mãe, com o pai, com os irmãos. Ela se sente muito sobrecarregada, ela tem uma raiz muito uma origem muito humilde, ela tem que cuidar da mãe, a mãe é encostada, o pai também, fica tudo nas costas dela, e ela não tem momento de lazer, a mãe é extremamente narcisista, controladora, e aí ela não vê motivos para ela agradecer a vida, para ela ser feliz. Até que aos poucos a história vai se desenrolando, e aí ela vai conhecendo a espiritualidade, vai conhecendo o espiritismo, vai conhecendo o quanto a gente precisa enxergar com os olhos espirituais os momentos da nossa vida para torná-los mais fáceis, para a gente passar de fase. Porque se a gente ficar só no nosso olhar humano, no nosso olhar cartesiano, que ele é frágil, ele é líquido, ele se esvai, escorre das nossas mãos. Porque quando a gente vê somente com o lado humano, parece que não tem saída. A gente fica extremamente se sentindo vazio, se sentindo perdido, a gente perde as perspectivas. E quando a gente olha os olhos da fé, a gente encontra beleza, até nos desafios, né? Aí ela começa realmente a se abrir para a vida, como diz, né, o nome do livro,
E aí, quando ela se abre para a vida, ela muda o olhar dela, as coisas vão acontecendo de uma maneira que tudo fica mais fácil. Ela encontra uma pessoa no ônibus, o cartão de alguém cai e ela pega e é uma escola, né, de espiritualidade. Ela começa a conhecer o poder do pensamento, o poder da nossa vibração, da nossa energia, amigos espirituais, né, que estão com a gente ajudando a conduzir o nosso caminho, para que eles sejam sempre iluminados, sempre na presença de Deus e da alegria, né, na frequência da fé. Ela muda de emprego, ela abre um negócio, empreende com a amiga dela, a relação com a mãe dela muda, porque ela também começa a colocar limites na relação dos pais, ela começa a se amar, a se abrir o horizonte de que ela olhou com os olhos espirituais, ela olhou que ela não tinha que criar um embate com a mãe, ela tinha que olhar com os olhos da fé, né? Por que que eu nasci nessa família? O que que eu posso aprender com a minha mãe? O que que ela pode aprender comigo? Então a mãe dela é uma pessoa extremamente, sabe, negativa, extremamente chata, extremamente repugnante. Criticava as roupas que ela usava, os amigos que ela fazia, ela circundava a filha e ela tinha que dar relatório de cada passo dela. E aí ela começou a colocar limites, ela começou a entender a sua individualidade, a entender que ela é uma pessoa, a mãe dela é outra. Ela não veio para salvar a mãe dela, ela veio para viver a vida dela sem deixar de amar e honrar os pais. Esse livro mexeu muito comigo, porque eu comecei a me abrir para a vida também. Comecei a entender como um sinal, que eu não peguei esse livro à toa. Eu não estou nesse momento da minha vida de tanta dúvida e incerteza à toa. Eu preciso aprender alguma coisa. E talvez, se eu não tivesse esses questionamentos, essas incertezas, eu não conheceria esse livro. E através desse livro eu conheci vários outros, da Zíbia Gasparetto, vários livros de espiritualidade que me conectaram com o meu eu superior e me ajudaram a reconfigurar a maneira que eu vislumbrava as coisas que me aconteciam. Eu lembro também que eu saí do meu emprego e eu fiquei esse momento sem emprego, né? Porque eu não gosto de falar a palavra desempregado, porque acho que a gente emite uma frequência diferente quando a gente fala estou desempregado para estou disponível para o mercado de trabalho. Olha só como é diferente, né? A força das nossas palavras e como a gente interpreta as fases da nossa vida. Desempregado, parece que eu não tenho nada, parece que eu não tenho valor, parece que eu não tenho conhecimento, parece que eu não tenho possibilidade de encontrar uma função na minha vida. Agora, quando a gente fala estou disponível para o mercado de trabalho, é totalmente diferente. E eu comecei a reclamar, porque eu não encontrava emprego, eu não encontrava a minha função. E eu via que eu sempre reclamava por falta de tempo. Eu sempre quis fazer academia, eu sempre quis comer direitinho, eu sempre quis ter um tempo de qualidade para eu dormir melhor, para eu comer melhor, para eu ver meus amigos, para eu cuidar de mim, cuidar da minha pele, cuidar da minha casa, estudar, porque eu sempre estudei e trabalhei. Então, eu estudava de manhã, trabalhava à tarde, chegava em casa só à noite para acordar cedo e tudo mais. Então, eu via que ficava escasso, ficava um estudo raso, rápido. As coisas iam acontecendo, aí eu queria aproveitar no final de semana, eu saía, eu não estudava, e eu via que eu não estava dando conta do meu ciclo social, do meu ciclo dos meus amigos. Eu sempre quis, meu Deus do céu, como eu queria tempo, como eu queria isso, como eu queria aquilo. E assim, e graças a Deus, eu tive como pagar minhas contas, eu tive como me manter sem um emprego. Então eu via que eu estava tendo uma resposta de uma oração, eu estava tendo tempo para tudo, para ler, os livros que eu queria ler. Visitei bibliotecas, peguei vários livros, estudei, li, ia para a faculdade com tempo, e voltava para casa, ia para academia, me alimentava bem. Comecei a ir, né, no centro espírita, ir numa igreja, eu comecei a me cercar das coisas que eu queria e que me faziam bem. Só que aí depois eu comecei a reclamar. Eu reclamava porque eu não tinha emprego, reclamava porque eu não tinha mais amizade com as pessoas do meu emprego, eu reclamava porque eu não tinha aquela rotina. Tem aquela frase, né? Quem é bom em reclamar não é bom em mais nada. Porque se você colocar essa lente de que humana, com ênfase no negativo, a gente tem que se lembrar que tudo que a gente foca expande, tudo que a gente foca cresce. Eu comecei a deixar escorrer mais uma vez as bênçãos que me aconteciam. Eu vi que, nossa, eu tô reclamando de uma coisa que eu pedi. E é uma coisa assim, sei lá, tão elitista, né? Tão. Como que eu posso estar reclamando do tempo que eu estou pra me cuidar, pra me amar, pra eu focar no meu autocuidado e ainda assim eu tô encontrando motivos pra reclamar? É porque eu não tava vendo os sinais do universo. Eu não estava vendo com os olhos espirituais. Eu não estava vendo com os olhos de possibilidade, evolução e aprendizado. Então, quando eu estava no meu trabalho, eu também tinha que observar por que esse paciente veio até mim. Por que eu estou com essas pessoas? O que eu posso aprender com elas? Por que eu atraí essas pessoas que estão ao meu lado? E quando eu saí do meu emprego, eu também comecei a entender que esse momento era de descanso, era de estudo, era de autocuidado. Porque se a gente não se abrir para a vida, como fez a personagem do livro, a gente não vai estar com a saúde mental em dia e muito menos a gente vai estar evoluindo para a próxima fase. A gente vai estar sempre voltando, reclamando. E o significado da palavra reclamar é clamar duas vezes.
né? Então você está emitindo algo que você não quer, mas que você vai retroalimentando para voltar, tornar a acontecer na sua vida. Então, para finalizar, eu vou pegar esse livro aqui, que é do De Luca, que se chama Sempre Melhor, e vamos ver qual que é a mensagem que sai. Há um princípio na vida que denomino de uma coisa leva a outra. Já reparou que coisas boas costumam acontecer a quem está atravessando a maré alta e que problemas geralmente visitam quem está na maré baixa? Se estiver doente, pense nas coisas boas que você fará quando recuperar a saúde. Se estiver desempregado, pense em você trabalhando alegremente. Se os negócios não andam bem, pense na prosperidade que lhe advirá logo mais. E não somente pensa bem, faça algum bem a você mesmo, um pequeno agrado, uma palavra de estímulo, a lembrança de todas as suas conquistas, a recordação de todos os obstáculos que você superou, a gratidão por suas vitórias. Olha só, né? Como não existe nada em coincidência nesse mundo, a mensagem que eu tirei aleatoriamente coube como uma luva com o tema que eu estava falando. Então vamos mudar a nossa rota de frequência, nossa rota de pensamento e entender as coisas como uma fase. Você está sem emprego? Agora. Você está no seu emprego? Agora. Talvez ele não seja para sempre. Você está se superando nesse processo de elaboração do luto de perder alguém, de perder um relacionamento, de aceitar o fim de certas coisas. E ela é uma fase, não vai durar para sempre. Pense como uma preparação para o próximo e faça alguma coisa para você se cuidar. Já pensou se você está se curando desse término? Porque é um momento para você se curar e você aprender coisas que você não aprenderia com aquela pessoa do seu lado, para você evoluir coisas que você não evoluiria se essa pessoa ainda estivesse do seu lado também. Para que esse momento que você está sem emprego não é o momento certo para você se cuidar, para você se autodesenvolver, para atrair um emprego melhor, para curar feridas dentro de você que talvez você não teria tempo para cuidar caso você estivesse tão sobrecarregado com o trabalho. Existe momento e fase para tudo e que a gente tenha os olhos abertos para que a gente possa entender, compreender, se encantar, apreciar, valorizar e mergulhar nessa fase da sua vida que está repleta de aprendizados para a gente evoluir. Porque Deus nunca sai do nosso lado. Às vezes é a gente que sai do lado dele. Às vezes é a gente que olha com olhos humanos, com olhos negativos, ao invés de ir com os olhos espirituais, com os olhos de fé. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no canal e sigam nas minhas redes sociais. Beijos, fiquem com Deus.